Bem-vindos a mais um Católico Cê Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco. E o Padre Renan Checa com vocês, uma alegria nesse fim de ano. Dia 30, penúltimo dia do ano, nessa quarta-feira. Depois de muito tempo, né? Nem sei quanto foi já com você, creio que já tem quase um mês, creio, se não já fez um mês. Eu fiz aquele programinha lá com o Padre Danilo, de Estradioto, e aqui, pois, estamos retornando depois de muito tempo. Peçamos desculpas aí pela essa ausência, mas foi um bom motivo, né? Primeiro eu tive uma semaninha com minha família, foi quando lá em Curitiba. Agora nós estamos aqui no nosso noviciado em Arujá, em São Paulo. Estamos na nosso período de convivência territorial, convivência de todo o território do Brasil, toda a província do Brasil. Estamos reunidos aqui todos os pares do território, vamos ser ao total quase uns 50 sacerdotes, um pouco menos de 50 sacerdotes, alguns irmãos mais do território. Estamos todos reunidos aqui para celebrar essas atividades finais de ano. Temos uma formação sobre direito canônico e também teremos retiro já amanhã, retiro de final de ano, que sempre fazemos, e celebramos depois a festa da nossa mãe da igreja, mãe de todos, no dia 1º, e depois temos a festa da fundação da nossa congregação, no dia 3, e temos nosso festejo dos Reis Magos também nesse mesmo dia, e depois, dia 4, já retornamos aí a Curitiba e as nossas atividades. Mas, como eu estava falando, pois tivemos aí essas semanas mais complicadas, não tivemos fora... Pois eu tive com minha mãe, minha irmã, minha afilhada, minha sobrinha, foi me visitar aí em Curitiba. Tive a oportunidade de passar com eles aí essa semaninha, foi bem agradável. Depois fomos para o Beto Carreiro World e tivemos a oportunidade de, para mim, para a primeira vez. Minha irmã já conhecia, minha afilhada, só eu e minha mãe que não conhecíamos. Então tivemos a oportunidade de estar aí, pois... nos divertindo nessas atividades. Não consegui participar muito nas outras apresentações que tem do Hot Wheels, Madagascar, mas foi bem legal. Aí a Big Tower, qual era o outro também? A Far Whip, meu corajoso. É corajoso. Eu nessas coisas eu nunca vou. Eu fico no carrinho de bate-bate lá, né? O carrinho de bate eu queria ir outra vez, só fui uma vez, mas foi muito fraquinho. Mas foi essa semana agradável, e quando estava essa semana com a minha família, o Padre Renan tinha ido para as férias, ele teve seus dias de férias lá com a comunidade, lá em Canela, e depois, quando eu cheguei em Canela com outro padre, ele saiu de volta para cá. Quase encontramos no caminho, né? Quase. Mas aí essa foi, aí tive só aqueles 5 dias de férias, depois com a comunidade, celebramos o Natal lá em Canela mesmo. Foi bem simples, bem familiar, bem como vida comunidade mesmo, mas foi uma oportunidade de poder também aí estar convivendo com os pares também nesse finalzinho de ano, algumas atividades, o grande sequence que novamente, claro, a gente sempre ganha, já estou acostumado com isso, então, mas foi bem legal também. E depois já chegamos aqui já em São Paulo já. Tive também, antes desse final de semana, também com uma família lá em Salto, lá próximo lá da cidade, lá do Padre Renan, tive visitando uma família que celebrei o casamento deles, passei esse final de semana com eles, o Gustavo e o Toquico, que mando saudações para ele, não sei se escutam, mas aí manda igual a saudação para eles, mas eu estive com eles para conviver aí também esses dias com a família, foi uma bonita experiência também. Mas conta aí, como é que foi lá as férias, como é que foi toda a experiência? Antes das férias eu tive como diretor espiritual, são os privilégios de diretor espiritual de seminário menor, né? Os seminaristas menores tiveram uma semana de férias deles, né, de comunidade, na verdade foram 5 dias de férias deles em comunidade, e foram para Foz do Iguaçu, uma família hospedou todos eles. Então, e eu como diretor espiritual fui para acompanhá-los, para atendê-los, né, confissão, missa e obviamente também, né, nas diversas atividades ali de descanso em Foz do Iguaçu, o turismo, digamos, né, para conhecer, muito bonito. Poder contemplar a beleza da criação, da natureza lá naquele lugar é sempre uma graça. Terminei aqueles dias e fomos de férias com a comunidade, como o Padre Felipe falou. Os legionários tivemos, dessa ocasião, acho que foram como 10 dias de férias, 11, 12 dias. Eu estive os primeiros 6 e depois o Padre Felipe chegou e eu saí para estar com meus pais. Passei o Natal na casa de meus pais, na cidade de Itu. Foi ali com eles. Foi muito bonito. Eu acho que foi a primeira vez desde que eu entrei no seminário que eu passo o Natal com a minha família todos juntos. Já estive no Natal em família, mas não deu para nos reunir, pelo menos na noite de Natal. E nessa ocasião fomos
somos 3 filhos, né? Estávamos os 3 no dia 24 à noite, os 3 no dia 25 também, né? Com meus pais. Então foi muito bonito, muito familiar. Depois desses dias eu voltei para cá, estou em Arujá também. Não cheguei para o curso de atualização, né? Até porque eu estava com meus pais, mas já estamos aqui. Cheguei ontem, fui para Aparecida ontem colocar minha ação de graças aí do ano difícil, mas fui agradecer a Nossa Senhora pela nossa perseverança, né? E colocar ano 2021 lá também com Nossa Senhora. Então, voltei de Aparecida, estive aqui e hoje, já desde do início do dia, é o último dia de curso de atualização, então eu, dado que já perdi todos os outros, falei, não vou participar desse último também, porque eu já perdi tudo, então eu estou em um dia de programação, e aqui estamos com vocês dentro dessa programação, gravando também esse último episódio do ano de 2020. Não queríamos deixar passar já todo mês, só tivemos, creio que 1 ou 2 episódios no mês de dezembro. Falei, vamos terminar então com uma chave de ouro, podendo também felicitar todos os nossos queridos ouvintes do Católico Você Sabia, pois um ano novo de muitas graças, e poder talvez dar um complemento, seria um complemento, segmento ao que o tema que o Padre Renan já estava comentando sobre o catecismo, e eu acho que é algo que vai muito da mão, pois para a nossa oração, para a nossa vida em si, que é o que eu comento para todos os católicos, numa primeira guia de direção espiritual e tudo, para a nossa vivência e crescimento, pois um conhecimento básico da nossa fé católica, através do catecismo, nossa experiência de Deus, através da oração, e o nosso conhecimento de Deus através da Bíblia. E é um pouco isso que eu gostaria de falar hoje, como os primeiros passos para a Bíblia. Algo muito, na verdade, simples, não é algo muito, vamos dizer, super estruturado, nem nada disso. Na verdade, é uma ideia muito simples de como iniciar realmente o nosso contato com a Bíblia. Acredito que muitas pessoas, ou pelo menos nossos ouvintes, a maioria já teve a oportunidade de, se não leu a Bíblia ainda inteira, mas pelo menos tem a oportunidade de repassar muitos livros da Bíblia. E se você ainda nunca pegou a Bíblia para ler realmente, fora dos momentos da Santa Missa, da celebração da missa, pois é uma ocasião também que para esse ano pode ser um grande propósito para 2021. Não ler pela primeira vez a Bíblia Sagrada. Talvez não em todo o ano, talvez não consiga terminar a Bíblia, mas que seja já um início, né? E se hoje é possível termos em mãos o livro da Bíblia, é devido ao trabalho incessante da Igreja em copiar e guardar os pergaminhos dos textos sagrados que, inspirados por Deus, transmite a verdade revelada, fonte de salvação para toda a humanidade. A Igreja Católica, no exercício do magistério, foi quem pôde conservar e decretou o cânon dos livros que compõem a Bíblia, o que ocorreu somente no final do século IV, sendo confirmada e definida a lista no Concílio de Trento, ali no século XVI. A Bíblia de Gutenberg, que é o primeiro livro impresso da história, em 1456, né? Depois temos a Vulgata de São Jerônimo, 40 anos de tradução. Temos os casos de como esses grandes homens na igreja, que durou 40 anos fazendo a tradução hebraica, grega para o latim, pois mostram realmente todo esse cuidado da igreja de poder não guardar, não custodiar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, pois constituem um só e mesmo depósito da palavra de Deus confiado à igreja. E o concílio mesmo vai colocar que o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiado só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Desse modo, a experiência de fé de um povo na sua relação com Deus reuniu diversos livros inspirados a que chamamos Bíblia. Consequentemente, a interpretação dessa Bíblia está submetida à tutela da Igreja, que, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, transmite fielmente a palavra de Deus. É super importante colocar, a Bíblia não apareceu do nada, né? Especialmente para nossos queridos irmãos protestantes e tudo que pensam que a Bíblia apareceu do nada. Não, a realidade da Bíblia é uma realidade que nasce dentro do seio da Igreja Católica. Não. E interessante também, não só para irmãos protestantes, né, padre, mas também nossos mesmos católicos mais frios hoje, que querem mudar, que querem inventar outra fé.
E pensar que tantos anos, você falou 40, né? Tantos e tantos anos para poder estudar, traduzir, escrever, tanto cuidado, tanto estudo, tanta meditação, tanta reflexão, para poder realmente conter aquilo que é a verdade da nossa fé escrita, né? A tradição da nossa fé escrita, a revelação escrita. E depois agora queremos aparecer e dizer, não, mas eu não estou de acordo. Às vezes dá vontade de perguntar quem é você, né? 40 anos de estudo, de meditação, de reflexão, de silêncio, de escuta, de cuidado, para depois a gente dizer, não, eu penso diferente. Tristemente tem até católicos assim hoje em dia, né? No Catecismo da Igreja Católica, nosso livrinho de cabeceira, pois no número 115 seguintes, fala que, segundo uma antiga tradição, podemos distinguir 2 sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual. A concordância profunda dos 4 sentidos assegura a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. O sentido literal é o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da reta interpretação. Omnis sensus da Sacra Scripturae fudentur super literalam. Todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal. O sentido espiritual, graças à unidade do desígnio de Deus, não só o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que fala podem ser sinais. O sentido espiritual subdivide-se ainda em outros 3, a saber, que é o sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. Não vou comentar muito sobre eles, porque é mais o sentido em que se busca de interpretação da Sagrada Escritura, um sentido espiritual que buscamos entender. Coloco só um exemplo: podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo o seu significado em Cristo. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e, assim, do batismo. É um sentido alegórico que tem em diversas partes, por exemplo, esse da Bíblia Sagrada. O sentido moral, pois são os acontecimentos referidos na Escritura que podem conduzir-nos a um comportamento justo, que foram escritos para nossa instrução. Depois, o sentido anagógico, que podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz em direção à nossa pátria. Assim, a Igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste. Por isso, ao ler a Bíblia, também é importante ter os olhos fixos no céu. Infelizmente, as pessoas têm transformado as Escrituras num livro puramente humano, interpretando-os tão somente para fazer transformações sociais e esquecendo-se da Jerusalém celeste, pelo qual a Bíblia quer nos levar. A Bíblia nos leva para o céu. É uma rota para alcançarmos o céu. O Catecismo, enfim, vai resumir nestes versos latinos a lição sobre os sentidos da Bíblia. Litera gesta docet quid credas allegoria, moralis quid agas, quod tendas anagogia. A letra ensina-te os fatos passados, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves tender. Na exortação apostólica Verbum Domini, o Papa Bento XVI vai comentar que a palavra de Deus é a comunicação que Deus faz de si mesmo. Confessamos que Deus comunicou a sua palavra na história da salvação, fez ouvir a sua voz com a força do seu Espírito. No centro da revelação divina está o acontecimento de Cristo. A palavra divina exprime-se ao longo de toda a história da salvação e tem a sua plenitude no mistério da encarnação, morte e ressurreição do Filho de Deus. E palavra de Deus é ainda aquela pregada pelos apóstolos, em obediência ao mandato de Jesus ressuscitado. Assim, a palavra de Deus é transmitida na tradição viva da Igreja. Enfim, é palavra de Deus atestada e divinamente inspirada, a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento. Tudo isso nos faz compreender por que motivo, na Igreja, veneramos extremamente as Sagradas Escrituras. Apesar da fé cristã não ser uma religião do livro, o cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Por conseguinte, a Sagrada Escritura deve ser proclamada, escutada, lida, acolhida e vivida como palavra de Deus no suco da tradição apostólica de que é inseparável. É necessário ter muito presente essa realidade. Não? A palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado que nos revela a salvação. E nós temos,
na palavra, pois a expressão esse testemunho da vivência, primeiro dos nossos antigos pais, depois do próprio Cristo, depois dos primeiros cristãos. Não são simplesmente um livro escrito, um livro escrito mudo, senão que nos fala sobre como alcançar a realidade do céu. Um conceito-chave, talvez, para perceber o texto sagrado como palavra de Deus em palavras humanas, é, sem dúvida, o de inspiração. E aqui se pode sugerir, talvez, uma analogia, assim como o Verbo de Deus se fez carne por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, assim também a Sagrada Escritura nasce no seio da Igreja por obra do mesmo Espírito. Ou seja, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito de Deus. Desse modo, se reconhece toda a importância do autor humano que escreveu os textos inspirados e, ao mesmo tempo, do próprio Deus como verdadeiro autor. Daqui se vê com toda a clareza como o tema da inspiração chega a ser decisivo para uma adequada abordagem das Escrituras e para sua correta hermenêutica, que deve, por sua vez, ser feita no mesmo espírito em que foi escrita. Quando esmorece em nós, quando diminui em nós essa consciência da inspiração, de não ver um texto como um texto simples, um livro qualquer, pois uma novela, um conto de fadas, senão uma inspiração divina. Quando se perde essa consciência de que a Escritura foi inspirada por Deus, corre-se o risco de ler a Escritura como objeto de curiosidade histórica e não como é obra do Espírito Santo, na qual podemos ouvir a própria voz do Senhor e reconhecer a sua presença na história. Pois, além disso, também ligado com o tema da inspiração, está também o tema da verdade das Escrituras. Por isso, um aprofundamento da dinâmica da inspiração levará, sem dúvida, também a uma maior compreensão da verdade contida nos livros sagrados. Os livros inspirados ensinam a verdade. E temos que, pois, se confiamos, acreditamos que o Espírito Santo, que Deus inspirou, pois, os autores sagrados para a escritura dos diversos livros, pois confiamos, acreditamos que o que está ali revelado, escrito, pois não está falando a verdade. E assim como tudo quanto afirma os autores inspirados ou geógrafos deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade que Deus, para a nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e experimentado em todas as boas obras. Assim nos diz, pois, a segunda carta de São Paulo aos Timóteos, no capítulo 3. Muita gente encontra um pouquinho de dificuldade nesse tema da verdade, justamente porque, às vezes, essa verdade não é compreensível, inteligível com o nosso intelecto humano, certamente. Não podemos esquecer que, sendo palavra de Deus, palavra revelada, mas palavra de Deus, sempre temos que ler também com a fé. Só a razão, isso não é fé cristã, A fé cristã também é a razão, mas também a fé. Nesse sentido, o Papa Bento XVI dizia muito bem que a Bíblia não fala como aconteceram as coisas, mas ela fala o que aconteceu. Então, o que o Padre Felipe dizia, a Bíblia nos ensina as verdades da nossa fé. Mas como eu entendo que aconteceu dessa forma ou da outra? Se foi uma maçã que Eva pegou mesmo ou não? Porque como que tinha árvore lá? Enfim, Papa Bento diz, a Bíblia não é um livro de ciência para dizer como aconteceram as coisas, mas é um livro revelado, a palavra de Deus revelada, colocada por escrito, e, portanto, não nos diz como aconteceram as coisas necessariamente, porém o que aconteceu, o fato, a verdade da nossa fé. Então, essa, como a primeira parte, foi como uma introdução sobre a importância da Bíblia, sobre, pois, essa Bíblia como esse livro sagrado, a Sagrada Escritura, como inspirado por Deus, querido por Deus, e é realmente uma introdução. Como eu falei, o tema de hoje realmente é como
os primeiros passos para a Bíblia, queremos chegar, pois, a talvez colocar, pois, uma proposta de como ler realmente a Bíblia, né? Como aproveitar das Sagradas Escrituras. Não? Há muitas formas diferentes de ler a Bíblia, claro está, cada pessoa deve adaptar sua leitura à sua situação, dependendo do seu nível de conhecimento da Bíblia. No entanto, podemos dar algumas sugestões sobre onde começar a ler a Bíblia. Essa é realmente a proposta do programa de hoje de Católico Você Sabia. Talvez dar uma proposta para vocês que talvez nunca leram a Bíblia, ou que já leram, talvez abriram a página no livro de Gênesis e acabaram no livro do Apocalipse. Então, mas talvez uma forma diferente, talvez uma forma que talvez você já conheça, uma forma que pois, talvez possa ser de maior ajuda, né? Talvez, não sei se ia mencionar mais à frente, mas menciono agora, talvez para alguns já seja de conhecimento, que mais ou menos para aquelas pessoas que participam da missa dominical, durante 3 anos, você consegue repassar praticamente toda a Bíblia, todos os evangelhos, praticamente em 3 anos. Por isso que a liturgia está dividida nos anos A, B e C. A é o ano de São Mateus, B, que é o ano litúrgico que nós estamos, é São Marcos, e C é o ano de São Lucas. E se você participa da missa, não, como todos devemos, todos os domingos, em 3 anos praticamente todos os evangelhos são repassados. Para quem nesses 3 anos participa de missa diariamente ou segue a leitura, não, da liturgia do dia, de todos os dias, leitura, salmos, segunda leituras, dos 3 anos, praticamente em 3 anos você lê praticamente toda a Bíblia, na sua grande maioria. Não lê todos os versículos, porque alguns versículos, alguns livros não são totalmente mencionados na liturgia, mas em 3 anos mais ou menos você repassa, se acompanha a liturgia, talvez não a missa, mas acompanha a liturgia diária, você repassa praticamente a Bíblia, toda a Bíblia, né? Claro que numa dinâmica litúrgica, numa dinâmica sempre da liturgia, não do ano que se refere, da festa que se refere. Então, é numa dinâmica litúrgica, que está bem, você pode ler a Bíblia desse modo. Em 3 anos, você acompanhando a liturgia diária, você pode alcançar essa leitura quase completa da Bíblia, né? Mas eu gostaria de talvez propor outro modo, um modo diferente, né? Os primeiros passos, antes de começar, eu acredito que é fazer a pergunta: quanto sei sobre a Bíblia? Mesmo se terem lido, algumas pessoas cresceram ouvindo histórias da Bíblia, mas outras nunca tiveram esse contato básico com a Bíblia. E talvez é perguntar em que situação pois, você está, em que situação eu estou, quanto conheço da Bíblia. E nisso, pois, talvez o mais importante é começar escolhendo sua Bíblia. A Bíblia, pois como sabemos, não foi escrita em português, foi traduzida. Existem várias traduções em português, desde mais antigas, em linguagem mais arcaica, a mais modernas, mais com rigor. Há versões que tentam explicar o significado, em vez de traduzir o mesmo texto. Pessoas que têm Bíblia pois, impressa, em papel, outras que seguem pois, online ou no seu aplicativo, em celular. Pois existem muitas opções. Sei que a página O Catequista tem feito, creio que na página, mas sobretudo eu tenho visto no Instagram, eles têm feito uma análise assim, pois, rápida de Instagram sobre as diversas Bíblias que tem em tradução em português. Eu vi pois, comentários até de Bíblias de estudos com textos também protestantes, várias Bíblias que tem de diversas editoras aqui no Brasil, fazendo um certo comentário de qual estilo de Bíblia pode ser melhor para a pessoa que esteja buscando. Como recomendação, seguindo também a recomendação do Padre Paulo Ricardo, eu recomendo talvez a nova edição da CNBB, que, segundo como o padre comentou, está bastante boa. Uma nova edição, creio que é de 2019 ou 2018, eu creio que no Catequista eles também já falaram alguma coisa. Eu, pessoalmente, gosto mais da Bíblia Ave Maria. Eu tenho uma Bíblia de Jerusalém para estudo e tudo, mas eu, pessoalmente, sempre gostei. Foi a minha primeira Bíblia, foi Bíblia de Ave Maria, desde o meu primeiro encontro de adolescente com Cristo. Depois foi a primeira Bíblia que eu também comprei, a Bíblia, aquela pequenininha, de fecheclé, capinha de couro, da Ave Maria. Eu gosto muito da tradução dela, os comentários são, em geral, bons.
Eu gosto muito dela e é a que eu mais utilizo. Mas cada um pode aí, pois talvez, ver as explicações da página do Catequista e ver aí os diversos tipos de Bíblia que tem. O Padre Paulo Ricardo recomenda essa nova edição da CNBB, que parece estar muito boa. Eu gosto da Ave Maria, também recomendo a Bíblia de Jerusalém, pois aí é um pouco onde cada um quer seguir, né? Só não usem aquela Bíblia do peregrino, Bíblia da pastoral, Bíblia não sei o quê, porque aí vão falar umas coisas que, meu Deus... Geralmente o grande minha problema... opinião pessoal, tá? Mas sim, algumas vezes o grande problema em algumas Bíblias não é tanto a tradução, mas sim os comentários, né? Comentários não tanto teológicos ou mesmo católicos, né? Então é a grande dificuldade que encontramos muitas vezes em algumas Bíblias. Mas se você quiser só ler a Bíblia sem ler nenhum comentário, mas ainda assim, pois digo, algumas Bíblias, pois a tradução está mais aquém daquilo que seria o ideal, mas como eu comentei, vai depender às vezes de qual perspectiva o tradutor quis dar, mas pois, eu recomendo essas Bíblias, não? Depois, outra ideia, depois de escolher a sua Bíblia, pois decidir também seu horário diário para ler a Bíblia e quanto tempo você vai dedicar a isso. Eu me recordo lá, antes mesmo de entrar no seminário, quando eu já estava fazendo meu caminho de discernimento, minha direção espiritual, não era o melhor horário para mim, porque várias vezes era à noite, chegando da faculdade, depois de jantar, depois de ainda ver televisão, antes de dormir, junto às minhas orações da noite, era ler 3 capítulos do Antigo Testamento e 1 capítulo do Novo Testamento, seguindo um pouco um livrinho do padre Jonas Abib, que ele tem ainda, seguramente, na Canção Nova. Esqueci o nome do livro agora, mas ele recomendava desse modo para poder fazer a leitura de toda a Bíblia, e assim eu fazia, mas muitas vezes minha mãe foi me encontrar na cozinha, lá dormindo em cima da Bíblia, lá babando a Bíblia toda lá, porque eu ainda buscava fazer como um resuminho, alguma coisa, alguma luz do Espírito Santo, então, e fazia também minha agenda espiritual, então era meu diário espiritual, então ali muitas vezes fui encontrar dormindo em cima dos livros lá, até esses dias eu encontrei lá em casa que minha mãe guardou e tudo. Abandonar-se na palavra de Deus, né? Literalmente. Então, mas buscar realmente um horário para fazê-lo. Tomara que seja o melhor horário possível, que você esteja acordado para poder fazer uma boa leitura, mas se você tem pouco tempo, pois leia 1 ou 2 capítulos por dia. Se você tem mais tempo, você poderá ler um pouco mais. A Bíblia é um livro de conteúdo espiritual, por isso também é importante tirar um pouco de tempo para orar e procurar entender o que você está lendo, né? Depois, uma outra ideia, se para você talvez vai ser seu primeiro contato com a Bíblia realmente, pois sim, fui na missa, escutei lá na missa, não sei nem que evangelho, que livro era que leram na primeira leitura, o Salmo, nem sabia não sei qual a diferença do Salmo para a leitura, talvez realmente você está cru ainda na realidade da sua Bíblia, pois é sempre bom ler as introduções ou explicações que vêm antes de cada livro, né? Eu gosto muito, a Bíblia de Jerusalém tem várias dessas traduções têm uma boa introdução ou explicação para cada livro da Bíblia, ou pelo menos para uma série de livros, pois começar sempre com essa ideia, não? Lendo essas introduções ajudam muito, às vezes para situar o período, para dar uma ideia geral do livro, isso ajuda bastante, né? Dar um contexto histórico também, para entender especialmente os livros do Antigo Testamento. As introduções e explicações sempre podem ajudar bastante. Depois começar com um dos 4 evangelhos do Novo Testamento, né? São Mateus, São Marcos, São Lucas ou São João. Os 4 evangelistas, pois, escrevem a biografia de Jesus, cada um desde uma perspectiva um pouco diferente. Qualquer um desses livros lhe mostrará quem é Jesus, o personagem principal da Bíblia. São Marcos talvez é o mais fácil de entender, também o mais curto, então alguns recomendam São Marcos. O São João talvez é o mais teológico. São Lucas eu classifico mais como o das parábolas, para mim é o meu autor preferido dos evangelhos, eu gosto muito da ideia das parábolas. E pois São Mateus é o mais longo, não? Então, mas aí talvez escolher um dos evangelistas para começar a leitura do Novo Testamento. Os Atos dos Apóstolos contam a história da fundação da igreja, depois que Jesus ressuscita e sobe aos céus. Esse poderia ser um livro interessante para ler depois de um dos evangelhos. Para entender
mais sobre a vida cristã, você pode ler alguns livros que vêm depois dos Atos dos Apóstolos, de Romanos a segunda carta aos Tessalonicenses. As cartas de São João também são muito interessantes, são mais espirituais, teológicas, que podem vir também acompanhado, talvez ao mesmo tempo, da leitura do próprio Evangelho de São João. Se você começa pelo Evangelho de São João, leia também como simultaneamente as cartas, vai ajudar muito. Esses são os livros que vão lhe ajudar a entender melhor a salvação e como a vida é diferente depois, não? Esses são bons passos para ganhar um conhecimento básico do Evangelho. Depois, para aprofundar esse conhecimento geral da Bíblia, comece lendo os livros históricos do Antigo Testamento, de Gênesis a Esther. São livros que lhe contarão a história da criação do mundo e lhe ajudarão a entender como Deus age ao longo da história. Também conta a história do povo de Israel, seu papel nos planos de Deus, pois a economia da salvação, como chegamos até aqui, como Deus foi conduzindo o seu povo. Pois é importante notar que depois de ler os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis ao Deuteronômio, será bom ler a carta aos Hebreus, no Novo Testamento. Ali no Pentateuco, como é chamado os primeiros 5 livros, pois sim, tem livros mais cansados dos números, especialmente, que depois vai comentar um pouco sobre a realidade também da construção do templo. São partes que são mais pesadas, vai falar muito de medidas, de tamanhos, de como era a construção. Então, essa parte talvez seja um pouco mais pesada, mas pode passar com uma certa rapidez aí para poder ter. Também são histórias que são meio repetidas, mas de perspectivas diferentes. Então, você vai ler, de repente, um livro do Pentateuco, mas eu já li isso, especialmente sobre a parte toda do templo, e talvez a parte de genealogias, e toda essa realidade pode ser um pouco mais cansativa e um pouco repetitiva. Pois, como opcional dessa parte, o livro das profecias, de Isaías a Malaquias, contam como Deus avisou o povo ao longo do tempo sobre o que iria acontecer. Se você decidir depois pegar já esses livros, é bom tentar lê-los por ordem cronológica e procurar o contexto histórico antes de ler cada livro. E depois de você ler os 4 evangelhos, Mateus a João e os Atos dos Apóstolos, a seguir esses livros, você pode continuar com o resto do Novo Testamento, de Romanos até Apocalipse. Uma ideia também, talvez, dos livros de profecias do Antigo Testamento e o livro de Apocalipse podem ser bastante difíceis de entender, porque são livros proféticos, livros que falam igual de um passado, igual de um presente, igual de um futuro. Então é importante ter sempre talvez algum livro guia que ajude, até mesmo sobre o livro do Apocalipse. Eu gosto muito do livro do Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn, que ele dá uma perspectiva eucarística para o contexto do livro do Apocalipse, não como São João, narrando a missa terrestre e celeste ao mesmo tempo. Não é uma perspectiva que ele dá do livro do Apocalipse, que eu gosto muito, mas tem vários comentaristas que podem buscar aí também sobre esses livros que são talvez os mais difíceis de compreensão, como do Antigo como do Novo Testamento, os livros proféticos. Livros para ler em qualquer momento, são os Salmos e os Provérbios, são interessantes e edificantes para ler em qualquer momento da nossa vida, não importa quanto já conhecemos da Bíblia, vão falar verdades também de sabedoria que se aplicam para a nossa vida também de cada dia. Os Salmos, que são poemas, canções muito claras e honestas a Deus, e o livro dos Provérbios, que tem conselhos sábios para a vida cotidiana. Os livros mais profundos, o Cântico dos Cânticos, vão falar sobre poemas, sobre o valor do amor entre um homem e uma mulher. O Eclesiastes, uma reflexão sobre a futilidade de tudo sem Deus. O livro de Jó, um livro que explora as perguntas mais difíceis sobre o sofrimento, sem dar respostas fáceis. É um livro que eu gosto de recomendar muito para as pessoas que estão passando por situações difíceis, especialmente na família, situações de doença, ou que não entendem provações na vida. O livro de Jó nos ajuda muito a nos purificar e ver como podemos alcançar maior compreensão do nosso sofrimento diante da realidade da nossa vida, né? E esse é como um básico, não sempre deixo como
dever de casa aí, pois o Catecismo da Igreja Católica, na primeira parte, na primeira sessão, no capítulo 2º, pois aí vai estar comentando também um pouco sobre a importância das Sagradas Escrituras, onde podemos complementar mais esse entendimento das Sagradas Escrituras, o que a Igreja diz ali sobre a realidade das Sagradas Escrituras. Também a exortação apostólica Verbum Domini, de Bento XVI, sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, também é algo que pois, utilizamos também aqui uma partezinha, mas que pode ajudar também no seu conhecimento, no seu entendimento e nessa profundização do valor da Bíblia também na sua vida. Isso é mais ou menos o que queríamos comentar. Não sei se o Padre Renan quer comentar alguma coisa a mais no nosso comentário. Colocar simplesmente que, justamente porque, como o Padre Felipe falava, que alguns livros são mais pesados, né, mais difíceis de ler, mais técnicos, é sumamente recomendável, isso todos os que tratam desse tema da Bíblia falam, coincidem, autores de vida espiritual também coincidem nisso, né? É sumamente recomendável começar pelos evangelhos. E é interessante até porque a tradição da igreja diz, Santo Agostinho dizia isso, né, que o Antigo Testamento ele prepara o Novo. Nós sabemos que a plenitude da revelação está no Novo Testamento, né, na vinda de Cristo. E, portanto, o Antigo Testamento todinho ele prepara esse evento muito importante, central na nossa revelação. Santo Agostinho dizia, o Padre Felipe, que é latinista, né? Não sei se eu vou citar correto, mas é alguma coisa parecida com novum in vetere latet et in novo vetus patet, para dizer justamente que o Novo Testamento está presente no Antigo e o Antigo Testamento prepara o evento central do Novo Testamento, né? Então, por isso é muito importante começar pelo Evangelho, entendendo os Evangelhos, vivendo essa palavra de Deus revelada nos Evangelhos, a presença de Deus na nossa vida, Jesus vivo, Deus vivo presente no meio de nós. Nós podemos entender todas as profecias e toda a história da salvação que começou lá no Gênesis, mas depois vai culminar em Jesus Cristo, que é vivido e anunciado nos livros do Novo Testamento depois, no Atos dos Apóstolos, etc., até os dias de hoje. Dado que eu tinha um professor de teologia que dizia que ninguém me cita e, portanto, eu me cito, né? Então, o Padre Felipe citou Scott Hahn, citou o catequista, etc., mas não citou o Padre Renan, né? Até porque eu não sou muito famoso. Vê se compartilha lá minhas postagens para ficar mais famoso, né? Mas eu, no mês de setembro, dediquei um mês todinho a fazer lives bíblicas, né? Então foi bastante pesado, né? Um trabalho bem empenhativo. Foram como 3 lives por semana e está ali no meu IGVT, Padre Renan LC. Então você pode buscar ali, são lives bíblicas, e nessas formações breves, né, eu fui comentando, por exemplo, o sentido da Bíblia, o sentido do Novo Testamento, os evangelistas, por que São Marcos escreve diferente de São Lucas, de São João, de São Mateus. Então, tomara que ajude também. Se você gosta, pode ir lá compartilhar, pode mandar para os seus contatos, porque também assim o Pai Renan vai ficar mais famoso e o católico, você sabia, vai chegar a mais pessoas, né? Então, importante isso também, a gente aprofundar no conhecimento da nossa fé. E é por isso que nós estamos aqui, né? Já concluindo, deixo o meu alô a todos, um feliz ano novo a todos, e que a palavra de Deus nesse ano de 2021, já desde o início, né, comece a fazer parte da nossa vida. Então tomara que esse episódio também, a gente agradece ao Padre Felipe, tomara que esse episódio tenha servido também como um renovado propósito, né, de que a palavra de Deus possa ser parte importante da minha vida nesse início de 2021. E a ideia é realmente essa, né? Primeiros passos para a Bíblia. Não é um estudo profundo de uma super exegese, nada sobre os livros, não. É primeiros passos. Para você que está iniciando, se você já é um campeão já na Bíblia, que já conhece todos os livros da ordem, tudo, pois é uma ideia mais para renovar. Se você já leu a Bíblia, pois uma recomendação, um convite a relê-la, buscando talvez um modo mais agradável, um modo mais talvez estudado, de poder profundizar nessa realidade, aprofundar nessa realidade, que pode ser também de grande ajuda para cada um de vocês. Terminamos já, pois deixando aí também nosso maiores desejos, não, que tenham tido um santo e feliz Natal junto às suas famílias, apesar das ainda muitas restrições em alguns lados, mas possível, não, que tenham tido a possibilidade de ter
vivido esse dia como deve ser, em família, celebrando a Deus, ao menino Jesus que nasce para a nossa salvação, e desejando também, desde já, um ano novo cheio de bênçãos de Deus, não? Com a certeza da graça de Deus em suas vidas, desejando que vocês vivam um ano de realmente 2021 com muitas bênçãos, melhores ainda do que foi esse ano. Para muitos pois esse encontro com Deus, para nós foi uma maravilha. Começamos o ano com o Católico Você Sabia, vamos agora em janeiro, pelo dia 17, foi nosso primeiro programa, creio, 16 ou 17, foi nossa primeira gravação, já vamos fazer um aninho, não dá nem para acreditar, já vamos pelo 44, 5 programa, 45º já programa do Católico Você Sabia, e 2021 também vai ser um ano de muitas graças para nossas vidas. E é o que desejamos também para cada um de vocês, para suas famílias, um ano de muitas bênçãos de Deus, acompanhado também, pois esse ano que a igreja nos convida a tomar da mão a São José, para nos acompanhar nesse ano dedicado a Ele, pois que seja um ano também de muitas bênçãos para vocês e suas famílias. Desejamos então um ano novo, esperamos já por inícios de janeiro, não sabemos agora quando vamos retornar com nossos programas, vai ser o próximo já o Padre Renan que vai se encarregar, não sei se vai seguir com o tema do catecismo, mas vamos estar aí juntos também no próximo ano nesse Católico Você Sabia. E você já sabe, pois sigam nossas redes sociais, aí busquem nossos programas, deixem seu like, marquem o sininho, façam tudo aí para poder motivar, envie para suas famílias, seus contatos, seus amigos, tudo, não? E qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer queixa, reclamação, pois mande aí, ou propostas para temas, católicocesabia@gmail.com, católicocesabia, tudo junto, @gmail.com. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos, Deus abençoe e um feliz ano novo a cada um de vocês.